Gálatas capítulo 4, de 1 a 5. Tente os seus ouvidos, a sua mente, o seu coração para a palavra do Senhor. Nesses 5 primeiros versículos do capítulo 4 de Gálatas, a palavra fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós chegamos na Tua presença de forma humilde, sabendo, Pai, que nós não merecemos nada disso que vai ser anunciado nessa noite. Somente a Tua graça, somente a Tua graça. Então fala aos nossos corações através da Tua palavra, para que nós possamos ser impactados por essa graça que nos alcançou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei, acho que esse ano a quantidade de festas diminuiu, né? A quantidade de amigos secretos, a quantidade de reuniões, de confraternização. As ceias serão menores, com menos quantidade de pessoas, as grandes festas estão canceladas, mas tem algo que continua sendo difícil para mim, pelo menos, é escolher o presente certo. Porque, querendo ou não, na minha família, independente de ser Natal, final de ano, muitos dos meus queridos, minha esposa, meu pai, um dos meus irmãos, fazem aniversário. Então, é uma época em que eu tenho que me preocupar em dar presentes, e para mim isso é muito difícil. Porque nós não temos, quando nós vamos dar presente, nós não temos que pensar naquilo que nós gostaríamos de receber. Nós temos que pensar no que é que o outro gostaria de receber, e para saber o que é que o outro necessita receber, nós precisamos saber quais são as necessidades dele, quais são os gostos dele, e quanto menos nós conhecemos alguém, mais difícil fica dar o presente certo. Eu já recebi, na minha fase de adolescente, bem carequinha, eu sempre rapava o meu cabelo, bem baixinho, eu já recebi nessa época um shampoo para cabelos longos e lisos. Acho que a pessoa estava pensando em si mesma, ou então pegou a primeira coisa que viu quando estava saindo de casa. Como é difícil dar presentes, como é difícil acertar o presente certo. Talvez se fosse para a gente escolher que presente nós gostaríamos do Natal, não sei, as crianças talvez estariam pensando em carrinhos, bonecas, videogames. Nem só as crianças estariam pensando em videogames. Outras pessoas também, mas outras estariam pensando no carro, na casa própria, em terminar a sua casa, em arrumar o seu carro. Meus irmãos, é muito difícil de acertar o presente, porque nós precisamos conhecer a pessoa para quem nós vamos dar o presente. Mas eu queria dizer aos irmãos que nesse Natal, não existe presente melhor, não existe ninguém que acertou melhor o presente do que o Senhor Jesus, do que o nosso Deus. Natal, por mais controverso que seja, por mais que existam várias e várias ideias a respeito deles, em sua origem ou no seu início, ele é pensado para lembrar do nascimento de Cristo. Não da data do nascimento, mas lembrar do nascimento do nosso Salvador. E esse é o maior presente, e esse é o presente que nós vamos expor nessa noite. Nós estamos lendo esse livro de Paulo, essa carta de Paulo, aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. E dentro desse texto, dentro dessa carta, Paulo é duro com os Gálatas. Ele chega a agir de forma muito incisiva, a chamá-los inclusive de insensatos, por causa das suas práticas erradas. E nesse trecho em específico, ele está falando da superioridade da
da ação divina em Cristo Jesus, que era muito melhor e muito mais completo do que o judaísmo, que estava tentando voltar para as comunidades cristãs. Os cristãos estavam buscando práticas do judaísmo como se aquelas práticas, atender aquelas práticas o trouxessem salvação, sendo que eles já conheciam o evangelho, já sabiam que a salvação era exclusivamente na pessoa de Cristo. Por isso que eles são chamados a viver em maturidade. E para isso era necessário que eles entendessem que o Senhor já tinha dado esse grande presente. E eu queria dividir esse texto em dois momentos. O primeiro, para mostrar como nós vivíamos ou como vivem alguém que não tem o Senhor Jesus. E no segundo momento, falar do que nós recebemos do Senhor. Nesse primeiro momento, falar a respeito de como nós vivíamos ou como vivem aqueles que não têm o Senhor Jesus. E no segundo momento, o que é que nós recebemos do Senhor? Nós recebemos então esse presente, o melhor presente de Natal. Nos versos 1 a 3 nós lemos: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque talvez tenha acontecido com você o que aconteceu comigo, de ao ler esse primeiro trecho, ficar com algumas dúvidas a respeito do que é que estava sendo tratado. Não no contexto, porque é o mesmo contexto nosso. Ele está citando um exemplo que para nós é muito visível. O que acontece aqui é que ele está usando um exemplo para mostrar a nossa condição. E o exemplo que ele usa é de uma criança. A palavra que é usada aí para menor é de criancinha mesmo. Bebê, criancinha pequena, talvez idade ali, Arthur, no máximo a idade de Lara. 8 anos por ali. Essa condição é uma condição de dependência. 8 anos de idade, a pessoa não vive a sua própria vida ainda. Ela depende dos pais, ela depende dos responsáveis para viver. E aqui a ideia de que o pai morrendo, ele deixa para o seu filho uma grande fortuna, mas enquanto ele é pequeno, quem é que administra essa fortuna? Os tutores e curadores. Tutor é a ideia de um guardião legal, um guarda legal, uma pessoa responsável, o maior responsável, tá? É um tutor. Essa linguagem também é nossa, nós usamos essa linguagem. Talvez curador seja uma linguagem que não tenha tanto uso para nós, mas é a ideia de que é um administrador das finanças, da parte econômica. Significa que a criança, mesmo tendo muitas coisas na sua mão, ela depende da decisão ou de um tutor ou de um administrador financeiro para poder fazer aquilo que ela gostaria de fazer com o seu dinheiro. Paulo está usando esse exemplo para dizer que nós éramos desse jeito. Agora, como é que nós éramos desse jeito? E ele vai dizer que os homens estão na mesma condição de escravos e de crianças, ou seja, aqueles que estão lidando com coisas que não são suas ou que não têm capacidade de lidar com a realidade que os cerca. Mas ele está dizendo que os homens eles estavam dispostos ou escravos, vivendo debaixo da condição ou debaixo dos rudimentos. Olha a expressão que ele usa aqui, no verso 3, rudimentos do mundo. O que vem a ser rudimentos do mundo? A palavra em si, rudimentos, é a ideia de elementar, de essencial, ou seja, aquilo que faz parte de algo. O rudimento do mundo é a essência do mundo, ou a essência da sua compreensão de mundo. Quando nós estamos lendo o comentarista que é muito utilizado entre os pastores reformados, né? Chama-se Kistemaker. O nome
é intrigante, né? Mas ele fala que ele dá uma visão a respeito desses rudimentos do mundo como sendo a base fundante da visão de mundo de alguém. No caso dos judeus, era o judaísmo e essa obrigação de atentar para as leis. No caso dos gregos, era bem diferenciada, né? Muitas versões diferentes. Paulo enfrentou, por exemplo, duas versões deles, né? Os estoicos e os epicureus. Que uns, ou eles estavam amarrados ao estoicismo, ou estavam amarrados àquela ideia de que ele não podia desejar, e que o desejo era o problema, e que se o homem deixasse de desejar, ele ascenderia, né, espiritualmente, ou a sua alma seria mais elevada. Do outro lado, aqueles que se entregavam ao hedonismo, ou seja, ao prazer desenfreado, encontrando nesse prazer a razão da sua vida. Eram apenas dois modos gregos de se viver a um. Mas todos os dois têm algo em comum. Estão baseados ou na razão humana, ou na força humana, ou na capacidade humana. Paulo está deflagrando que aquelas pessoas que estavam ali, ele está dizendo que todos os que estavam sendo cobertos por essa palavra, ou seja, todos os que não estão debaixo da presença do Senhor, todos eles vivem de acordo somente com as suas forças, somente com a sua forma de ver o mundo, ou a essência que eles enxergam no mundo sem Deus. Esses são os rudimentos do mundo. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos nesse primeiro momento que a condição daqueles que estão distantes de Deus é de escravos. Estão sob os rudimentos do mundo, estão debaixo dessa autoridade, debaixo dessa linha de pensamento e são amarrados à escravidão, não são capazes de gerir tudo que Deus lhe deu, assim como uma criança que não tem capacidade de gerir as suas próprias finanças. E isso nos faz pensar, porque, pense, se os gregos e os judeus daquela época, eles tinham formas de pensar que são diferentes daquela que é do Senhor, imagina nos dias de hoje, nós vemos os mesmos elementos talvez, muitos entendem que a salvação, muitos entendem que o relacionamento com Deus é baseado em algo que eu posso e que devo fazer. Eu faço algumas coisas que o Senhor me disse que eu devo fazer, e aí, no final das contas, se ele achar que eu sou bonzinho, ele me salva. Então, essa ideia está muito enraigada na nossa cultura, e ela é a base para o Papai Noel, né? Se a criança for boazinha, ela recebe o presente dela. Essa meritocracia. Outros encontram a razão do seu viver na busca pelo prazer, e pensando nisso, deixam de glorificar a Deus Todo-Poderoso e vivem segundo as suas próprias paixões pecaminosas. E vivem para alimentar as suas paixões pecaminosas. Outros encontram força no ascetismo, né? Olha, vou viver uma vida zen, não quero as coisas desse mundo, vou deixar as coisas que eu conquistei, as coisas que eu tenho para trás, porque nada tem valor, e quanto menos eu desejar, mais eu encontro salvação. Isso não é cristianismo, tá? Isso é teologia de nova era, isso é teorias orientais que entram dentro do meio da igreja, que entram na nossa sociedade sorrateiramente como coisas boas, como é bom ficar parado, meditando. Isso não é cristianismo. Outros buscam pela força do conhecimento científico, olha, nós vamos salvar o mundo, vamos encontrar meios de sair daqui desse planeta porque o planeta vai explodir. Se acontecer algum problema, nós temos que confiar na força da nossa capacidade mental, da nossa habilidade de mexer com as coisas com as coisas que foram criadas, com a natureza. Muitos ainda, meus irmãos, entregam as suas vidas e a sua salvação à adoração descarada de seres, entidades
de espíritos, ou seja lá o que eles denominem que seja. Seja disfarçado de pau e pedra, seja aculturado como seres domésticos, ou seja lá o que for. Muitos se entregam, meus irmãos, assim como a palavra de Deus nos fala, à adoração de demônios, fazendo disso o seu arrimo, a sua tentativa de salvação. Porque quem vive sem Cristo, meu irmão, é escravo do mundo. Quem vive sem Cristo é escravo do mundo. Mas glória a Deus que a palavra não termina aqui, né? Porque a notícia que nós vamos morrer, que esse mundo está perdido, ela não é uma notícia nova. Ela não é segredo para ninguém. A nova notícia, a boa nova, é de salvação. O presbítero leu Isaías. É que hoje, o presbítero leu, perdão, Lucas, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. É isso que essa palavra também nos fala. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. São dois presentes. Quando o Senhor nos dá, Ele nos dá dois presentes. É isso que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos resgate e adoção. Em Cristo Jesus nós somos resgatados e adotados. Em Cristo Jesus nós somos resgatados e adotados. É isso que nós lemos. Resgate significa livrar alguém do dano ou do mal. E a adoção é a mesma ideia que nós temos de um processo judicial que torna alguém filho de outra pessoa, e esse alguém que é filho tem todos os direitos à herança, assim como qualquer filho natural. Isso é adoção. Deus enviou o seu Filho desde a plenitude dos tempos. É isso que nós cremos e nós enxergamos nesse versículo. Agora, o que é plenitude dos tempos? A compreensão que nós temos de plenitude dos tempos é assim. Presta atenção. O Senhor vai movendo a história, os povos, as pessoas, os governos, para criar o ambiente propício para a vinda de Cristo. Essa é a ideia do momento oportuno ou da plenitude dos tempos. Ou seja, quando tudo estava completo, quando tudo que tinha que acontecer para que Cristo viesse, Ele veio. Vários fatores, fatores econômicos, fatores políticos, fatores sociais, fatores de locomoção, todos esses fatores cooperavam para que naquele momento, quando a mensagem do Evangelho chegasse, ela alcançasse até a mim e a você hoje, nos dias de hoje. A plenitude dos tempos. O Senhor faz tudo no tempo certo. A continuação desse verso nos mostra que, além de ser no tempo certo, o Senhor, Ele é um representante perfeito para mim e para você. É isso que significa Ele ser filho de mulher, nascido sob a lei. Ele é nascido de mulher porque Ele precisava ser 100% homem para nos representar. Mesmo sendo 100% Deus, aí não há um corte. Quando ele está aqui, ele é Deus. Quando ele está com fome, ele é homem. Não existe. As duas naturezas estão juntas no mesmo ser. Como é que isso se dá? Bom, a Bíblia não para explicar e eu não vou ficar inventando. O que eu creio é que há a plenitude da divindade de Deus e a plenitude da humanidade de Deus em todos os momentos do Senhor. E quando ele fala que é nascidos de mulher, ele está falando ao Senhor Jesus, ele pode ser nosso representante, porque ele nasceu debaixo dessa lei. E o próprio Cristo afirma que ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. E ele cumpre a lei cabalmente, sendo o homem perfeito, o Adão perfeito, aquele que deveria obedecer
e obedeceu. E é por isso que nele nós temos nova vida, é por isso que nele nós temos redenção, é por isso que nele nós podemos ser adotados por Cristo. Porque essa ideia de que todos são filhos de Deus, essa ideia bem brasileira de dizer que eu também sou filho de Deus, está baseado num conceito errado. O conceito de que Deus vai relevar todas as coisas, todos os pecados, tomar o culpado por inocente e vai fazer todos os seus filhos. Quando a palavra diz que somente em Cristo Jesus o Senhor nos adota. Irmãos, que maravilha, porque o Senhor Jesus nasceu. Eu e você podemos nos chamar de irmãos. E das grandes alegrias que nós temos, talvez essa seja uma das menores. É uma grande alegria ser irmão de cada um de vocês. Mas pense, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você tem por direito dessa adoção a eternidade ao lado de Deus, servindo ao Senhor com alegria, longe dessa vida pecaminosa e desgraçada, que só encontra paz se for debaixo da graça do Senhor. Que grande alegria o Senhor Jesus nos proporcionou ao vir como homem. O nascimento de Cristo não é um nascimento sem propósito. O propósito dele era o de nos resgatar e de nos adotar. Eu conheço um rapaz que ele foi adotado. E ele deu muito trabalho para os seus pais na infância. E ele deu muito mais trabalho na adolescência e no princípio da sua juventude. Com todo tipo de envolvimento com o pecado que você imaginar. E ele conta que os seus pais estavam firmes, tanto na sua disposição para o adotar, quanto na sua disposição para o educar e para dar tudo aquilo que um filho mereceria, um filho natural. Graças a Deus esse rapaz hoje é um pastor, o Senhor Jesus o resgatou. Hoje ele proclama em alto e bom som o amor com que ele foi acolhido pelos seus pais adotivos, e de como ele se sente filho, e de como ele tem direito ao amor dos pais, que é a maior herança, direito à educação dos pais, as maiores heranças. Ele tem direito a tudo como um filho natural. Muito mais o nosso Senhor nos deu. Muito mais Ele nos entregou. É o melhor presente de Natal que eu e você poderíamos ter recebido. O que é que nós recebemos do Senhor, meus irmãos? Que presente foi esse maravilhoso de alguém que nos conhece profundamente, que sabe daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós queremos, mesmo sem nós sabermos. É o nosso Deus. Ele não erra o presente. Ele nos deu o presente perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós celebramos juntos o Natal. A diferença é que o crente deve celebrar o Natal todos os dias, pela consciência que ele tem de que o Senhor Jesus nasceu. Glória a Deus, o Senhor Jesus nasceu e me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da luz. Glórias ao Senhor, porque o Senhor se fez homem, porque Ele veio à terra e me tirou do reino da ira, da filiação. A Bíblia fala que nós éramos filhos da ira. Nós éramos fadados à sentença de morte de todos os filhos da ira. Mas o Senhor Jesus nasceu e nos resgatou, e nos adotou, e nos fez filho, e nos colocou à mesa. Nos deu direito a toda essa herança. Por isso que nós devemos adorar ao Senhor, proclamar o nome dEle. Esse é o momento em que todo mundo está falando de alguma forma do nascimento de Jesus.
Fala mais alto. Quando ninguém estiver falando mais, continue falando. Quando as pessoas se esquecerem, seja você quem lembra as pessoas que o Senhor Jesus nasceu. Glória ao Senhor nas alturas. O próprio Deus estava entre nós. O Emanuel. Irmão, valorize a adoção como filho. Entenda que tipo de tesouro espiritual o Senhor está te garantindo como filho. Você só consegue isso se você se esforçar a conhecer mais a respeito das Escrituras. Irmãos, que grande dádiva, que grande maravilha, saber e celebrar o Natal, sabendo que nós éramos escravos, mas que agora nós somos filhos adotados, porque Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei.